Será que algumas pessoas não têm sentimentos? Será que algumas pessoas têm mesmo um coração de pedra, como parece? Se tu já ficou te perguntando isso, ou se tu conhece alguém que te dá quase a certeza de não ter sentimentos, fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai entender sobre o esquema de inibição emocional. Um esquema que faz com que a pessoa suprima as suas emoções de tal forma que pareça que ela não tem mesmo emoções. O esquema de inibição emocional traz a ideia de que é vergonhoso expressar as nossas emoções, ser espontâneo, demonstrar o nosso afeto, como se fosse coisa de outro mundo. O esquema de inibição emocional traz uma pressão para que aquela pessoa se contenha, para que ela seja quase que assim, blasé, se controle diante do que sente, ele dá uma ênfase para a razão, para as coisas mais frias e intelectuais. Se esse for o teu primeiro vídeo sobre esquema, se esse assunto for novo para ti, eu vou deixar aqui um vídeo que fala sobre o que é um esquema, a diferença entre esquema e crença, para que tu comece a te ambientar, né, com esses termos que a gente vai falar aqui. Mas não te preocupa que não ter assistido não vai prejudicar o teu entendimento aqui nesse vídeo. Meu nome é Ana Streit, eu sou psicóloga e aqui no canal eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis e sobre autocompaixão e formas mais saudáveis e amorosas para a gente lidar com os desafios da vida. Já aproveita para te inscrever no canal e deixar o teu like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante a que o conteúdo possa chegar em novas pessoas. Eu quero contar para vocês a história do Pedro, um paciente fictício que chega no consultório com uma roupa toda preta, com mais timidez diante daquilo que ele sente e que tem bastante dificuldade de expressar, inclusive quando eu pergunto o que ele está sentindo, como é tal emoção, o que tal situação fez ele sentir. Pedro tem uma tendência de racionalizar muitas coisas, então ele dá detalhes, ele responde tudo com muita clareza, só que quando se trata das emoções e dos sentimentos, o Pedro realmente não, como se ele não tivesse vocabulário. Ele fica com uma tela azul do Windows ali, não consegue se conectar e expressar de fato o que ele sente. Juntos a gente vai entendendo o que são as emoções, a gente vai entendendo a função de cada emoção e a gente vai pouco a pouco ajudando o Pedro a se conectar de volta às suas emoções, a identificar aquilo que ele sente e poder expressar, como se a terapia fosse uma aula de um novo idioma, só que esse idioma é o idioma das emoções. O esquema de inibição emocional, então, ele é marcado por uma forte supressão tanto das emoções quanto dos comportamentos e dos afetos. É um esquema que vai dar um hiperfoco à racionalização, à intelectualização e que vai pensar e vai entender as emoções como se elas fossem inferiores, sobre aquela pessoa que expressa o que sente ou que dá um abraço, como se ela fosse uma pessoa que está fazendo errado. O esquema de inibição emocional traz uma forte pressão por controle, então é aquela pessoa que quando ela vai chorar, ela se sente envergonhada, ela fica constrangida, ela corta, tu vê que a pessoa bloqueia mesmo o que ela está sentindo. É alguém que tem certo medo de expressar o que sente e que acontece de acabar tendo menos intimidade nas relações, né? Ficam relações mais superficiais, mais frias, mais pautadas na coisa do dia a dia, né? Do trivial, mais pautadas no controle mesmo. Então, as pessoas que têm esse esquema de inibição emocional, elas podem ser vistas pelas outras, né? Pelas pessoas da sua volta, como pessoas mais frias e sem coração, de tanto que elas suprimem mesmo as emoções e de tanta ênfase que elas dão para o controle e para essa coisa assim mais pragmática de viver, né? Essa escolha, esse jeito mais certinho de viver a vida, né? Não tão espontâneo, não tão ali descomplicado, né? Porque a conexão com as emoções e a gente expressar as emoções vai exigir mais espontaneidade, mais liberdade, né? Vai exigir uma certa leveza e não tanto controle. Então, o controle e as emoções acabam tendo essa dualidade que no esquema de inibição emocional
o controle faz com que as emoções não apareçam mesmo. A gente vê nos pacientes que têm esquema de inibição emocional bastante dificuldade em se conectar com a sua vulnerabilidade. São pessoas que não gostam de expressar raiva, são pessoas que não gostam de mostrar que estão tristes, com medo, como se alguém perguntasse assim: tu tá chateado por isso, ou tu tá com medo, como se aquilo ali já fosse uma crítica. Porque para as pessoas que têm esse esquema de inibição emocional, qualquer contato com as emoções já estaria rebaixando aquela pessoa, né? Como se a gente fosse sem emoções e com uma ideia de que quem é mais frio é, de certa forma, melhor. E isso, claro, que é uma distorção, né? Isso é um equívoco, porque a ideia, né, a nossa grande tarefa é poder alinhar, né, emoções e razão. Então, juntar, ter uma vida com conexão, onde a gente sente de forma e expressa de forma adequada o que a gente está sentindo, mas que a gente sim tenha processos cognitivos refinados, que a gente possa fazer análises, mas que a vida não seja só racional, né? Que a vida não seja só ali um eterno checklist ou que tenha essa desconexão com os nossos afetos. E agora vamos entender qual que é a origem do esquema de inibição emocional, qual é o contexto e os estilos parentais que fazem com que esse esquema se desenvolva com mais facilidade. Se a gente for pensar numa criança pequena, elas são espontâneas naturalmente. Elas não precisam aprender a expressar, elas já vão expressar, e claro que a gente vai ensinar elas a adequar, né, a resposta emocional, a gente vai ajudar elas a aprimorarem, né, a se conectarem, entenderem aquilo ali que elas estão sentindo. Mas uma criança já nasce chorando, né? Uma criança já protesta, já expressa, a gente já consegue ver a emoção nisso, e isso é uma coisa que eu acho muito encantadora, assim, ver a expressão emocional livre das crianças, né? Crianças que são livres, que têm espaço para expressar o que pensam, o que sentem, o que estão ali vivenciando, a sua forma de ver o mundo, né? Então, crianças naturalmente expressam, abraçam, mostram que elas estão com medo, mostram a raiva que elas têm, né? E isso a gente, como adultos, vai ajudando elas a se adequarem ao ambiente, vai ajudando elas a também lidarem com o que elas sentem, entenderem o que elas sentem. Só que o que acontece numa criança que tem uma casa que vai facilitar que seja desenvolvido esse esquema de inibição emocional? É uma criança que vai se deparar com pais ou cuidadores mais invalidantes, pessoas talvez mais controladoras, pessoas mais frias, pessoas que também tiveram esse ensinamento diante das emoções, como se as emoções fossem erradas, como se as emoções fossem ruins. Então essa criança vai sendo podada, ela vai sendo treinada a suprimir o que ela sente. Às vezes ela recebe punições diante da sua espontaneidade, é aquela criança que já fica com medo de ser espontânea, isso com o passar do tempo vai se intensificando, né? A criança vai tendo mais podas e aí vai acontecendo essa desconexão, então ela é reforçada pelos pais quando não mostra as emoções, quando se comporta bem, né? Nesse comportar-se bem, assim, de não demonstrar o que sente, de ficar ali quase que como se não existisse mesmo uma criança ali. Então, é a criança que vai sendo reforçada, vai sendo treinada para que tenha essa frieza, né? Para que foque mais nas coisas da escola e nas coisas ali racionais e cognitivas, no seu desempenho acadêmico, por exemplo, do que na liberdade, na brincadeira, na expressão do que sente, na espontaneidade, né? No que é uma criança. E é legal a gente destacar aqui que os pais não fazem isso com más intenções em todos os casos, né? Talvez eles façam no sentido de ajudar aquela criança ou especialmente por eles mesmos serem pessoas que não têm essa boa relação com as suas emoções, que são pessoas fechadas, que vivem dessa forma mais desconectada do que sentem, que suprimem também o que sentem, que se assustam diante da expressão emocional das outras pessoas. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre frases para não dizer para uma criança.
Nessas frases são muitas frases de invalidação. É um vídeo que eu vou deixar aqui se tu quiser assistir, porque ele dá esse panorama, né, do que acontece, dessas implicações da gente podando a criança ao longo do tempo e depois de um certo tempo, mas são frases como engole o choro, ai, não acredito que tu vai ficar brabo por isso, menina é muito feia quando fica braba. Então são frases que vão podando, né? Frases de invalidação aí para a criança. E aqui quero abrir um parênteses, né, para a gente pensar assim o contexto e até o próprio momento atual que a gente está como sociedade e das mudanças que foram acontecendo, de que há uns anos atrás e não muito tempo atrás, a gente tinha habilidades muito mais reforçadas de intelectualidade, habilidades de supressão mesmo das emoções. Era valorizado socialmente aquela pessoa mais fria, mais pragmática, né? Deu aquele boom das engenharias, então quanto mais racional a gente era, melhor. Só que o que foi acontecendo com o passar do tempo? O que foi acontecendo conforme mais estudos foram surgindo, né? Mais investimentos foram surgindo com relação a esse lado emocional e da psicologia, do desenvolvimento humano integral. Mas a gente foi entendendo as soft skills, então as habilidades de conexão e as habilidades de inteligência emocional, as habilidades de a gente poder ser um humano em conexão com as outras pessoas de forma eficiente. Então começou a abrir um espaço para que a gente possa sim valorizar a inteligência emocional, a nossa maturidade emocional como parte de bons profissionais, por exemplo, como parte de adultos maduros e responsáveis que a gente vai ser. Então essa ideia de suprimir as emoções, ela sim ainda é valorizada dependendo do contexto, mas ela está perdendo cada vez mais espaço. Então por isso também que a gente poder olhar o todo nos ajuda até a entender, não é passar pano, mas entender por que alguns pais suprimiam e ensinaram, né, os seus filhos, enfim, ou pais e cuidadores ensinaram os seus filhos a esconderem o que sente, né, como se fosse errado, porque a gente também foi aprendendo mais sobre as emoções, sobre a importância, a função das emoções com o passar do tempo. Então isso é novo. E chegando no final desse vídeo, eu quero dividir contigo algumas estratégias para lidar com o esquema de inibição emocional. Esse é um esquema que ele pode ser superado com alguma facilidade e é muito gostoso da gente poder tratar esse esquema, da gente poder abrir alguns espaços de mais conexão emocional, né? Deixar um pouquinho esse esquema de lado. Então, nossa primeira estratégia é que tu possa começar a olhar as emoções como parte de ti, como parte do teu todo, né? Olhar as emoções como saúde, como um cérebro saudável que sente as emoções, que as emoções como parte da vida, né? Como parte aí da nossa evolução. Então, aos pouquinhos e te naturalizando com as emoções, né? Melhorando a tua relação com as emoções. A nossa segunda estratégia ela é bem racional, então é tu poder fazer prós e contras de sentir as emoções. Provavelmente tu vai conseguir ver muitos contras, né? Mas é importante tu também poder olhar os prós. Então, o que será que tem de prós quando a gente consegue expressar a nossa vulnerabilidade? Quando a gente se permite dar um abraço, quando a gente se permite chorar na frente de alguém. Olha a riqueza que pode ter aí de conexão, de aprofundamento daquela relação. Então, olhar os prós, não ficar tão apegado nos contras, mas poder ter uma visão mais realista e mais justa da nossa relação com as emoções, né? Do que as emoções podem estar aí fazendo de utilidade na nossa vida. E a nossa última estratégia é que tu te permita ser eventualmente mais espontâneo, que a espontaneidade não seja vista para ti apenas como algo ruim, mas que tu possa te permitir ser mais espontâneo, que tu possa te permitir quebrar um pouquinho os protocolos, quebrar algumas regras, que se tu tá com vontade de passar um final de semana na praia sem ter programado, que tu possa ir. Se tu tá com vontade de mudar o almoço, porque tu quer comer algo diferente, enfim, que tu possa fazer. Ser espontâneo, te permitir ser bobo, te permitir ser descomplicado, te permitir poder estar em contato com o que tu sente ou até
receber a espontaneidade dos outros sem esse olhar de apreensão, sem esse olhar de perigo. Eu desejo de coração que tu possa te permitir sentir, que tu possa te permitir estar em contato mais com as tuas emoções, com a tua espontaneidade, com esse lado que tá aí da tua criança espontânea, brincalhona, que ela possa ter espaço hoje para sentir com segurança, para sentir sem que ela se sinta envergonhada por isso ou errada por isso. Quando a gente tem uma relação saudável com o que a gente sente, as nossas relações ganham, porque elas ficam relações mais conectadas e profundas. A nossa vida ganha em sentido, em conexão, a gente consegue se apropriar mais daquilo que realmente nos conecta, daquilo que realmente faz o nosso olho brilhar, as coisas saem daquele espectro cinza da racionalidade e que também é muito importante que a gente tenha, mas com mais emoção a vida ganha mais cor e a gente também merece, né, poder sentir as emoções agradáveis, poder ter um espaço de tolerar as emoções desagradáveis com resiliência, com maturidade. Então, espero que tenha feito sentido para ti, que te ajude. Se for muito difícil, né, lidar sozinho com as suas emoções, a psicoterapia pode ser um canal de bastante resolutividade, né, de eficiência, ali que tu tenha ajuda de algum profissional mesmo que vai te ajudar a sentir, te ajudar a lidar com as tuas emoções desse jeito mais natural. Se tu ainda não for inscrito, fica aqui o convite para que tu possa te inscrever no canal, me fazer companhia nos próximos vídeos e assim a gente não fica tão refém do algoritmo, né? Então, pode receber meus novos vídeos aí também. Muito obrigada por ter assistido, um beijão e até o próximo!